A 72-year-old woman comes to the emergency department 1 hour after the sudden onset of a diffuse, dull, throbbing headache. Então eu tenho uma dor de cabeça difusa, latejante e súbita. Pode ser um bocado de coisa, inclusive pode ser hemorragia subaracnoide. Vamos ver. She also reports blurred vision, nausea, and one episode of vomiting. She has a history of poorly controlled hypertension. E a questão está fazendo questão de enfatizar isso. A photography of her fundoscopy examination is shown. Which of the following is the most likely underlying cause of this patient's symptoms? Então eu tenho uma paciente com dor de cabeça pulsátil, súbita e com sintomas até de hipertensão intracraniana, como visão borrada, náusea e vômito, tá? E eu olho a fundoscopia, eu tenho os dois lados com papiledema. Então ela tem hipertensão intracraniana. Então ela tem hipertensão intracraniana, hipertensão arterial, dor de cabeça, alterações visuais, né? Então para mim isso é uma encefalopatia hipertensiva. Encefalopatia hipertensiva. É claro que isso não é um diagnóstico que vem assim de cara. Você tem que tomografar esse paciente. Você tem que excluir que esse paciente não tem uma subarachnoid hemorrhage, tá? Então você tem que tomografar esse paciente. Mas como é uma encefalopatia hipertensiva claramente, e fica até mais fácil de diagnosticar, porque a gente está na aula de hipertensão, né? A gente vai, de fato, marcar a letra E aqui para correr para o abraço. E vamos revisar as outras alternativas. A letra A fala de hemorrhagic lacunar stroke. E aí quando eu tenho um stroke lacunar, ele é muito pequeno. Ele é muito pequenininho. Então, ele pode causar déficit neurológico focal, mas ele não vai causar papiledema bilateral e sinais de hipertensão intracraniana. Então, o papiledema está te mostrando ali, esse paciente tem hipertensão intracraniana e um strokezinho lacunar não vai causar isso. Então, não pode ser, tá? A letra B fala de idiopathic intracranial hypertension. Aí você vai pensar na mulher jovem, obesa, que tem mais dor de cabeça de manhã, que pode ter paralisia do sexto par, lembra? Hipertensão intracraniana, então o estrabismo convergente. Pode sim ter perda da visão, tá? Pode ter perda da visão, não blurred vision, pode levar à perda da visão, né? Não é agudo assim o quadro e pode ter papiledema bilateral, tá? De forma então aí idiopática. Acredita-se que seja uma alteração na drenagem venosa dos seios cerebrais, tá? E aí, para esse caso, a gente pode usar o Diamox. Lembra que a gente falou? Então, é uma das coisas que a gente pode usar nessas pacientes. Mas o maior risco dessa paciente com hipertensão intracraniana idiopática são alterações da visão e perda permanente da visão, tá? Então, mas não é de instalação súbita dessa maneira, tá bom? Então, não pode ser isso aí. Migraine headache pode ser throbbing, pode ser intensa, pode ser aguda, mas geralmente o paciente tem um histórico, né? E não vai ter papiledema associado. Giant cell arteritis, eu tenho uma dor que acontece no paciente idoso, como esse nosso paciente, ela vai ter sintomas constitucionais associados. Se eu fizer um exame de sangue, o VHS vai estar lá no céu. Eu posso ver dilatação e pulso nas artérias temporais. Pode alterar a visão, pode causar amaurose, pode causar perda da visão, geralmente unilateral. E não papiledema, gente, não papiledema. Fora que o doente também muitas vezes reporta jaw claudication, ou seja, ele reporta dor na mandíbula quando vai comer, que é um tipo ali de angina, quando ele está movimentando, aumentando o fluxo sanguíneo na mandíbula. Então não pode ser giant cell arteritis. Epidural hematoma. Epidural hematoma é aquele que a gente tem quando a gente tem ali o crânio, faz ATC, e a gente tem esse formato aqui, ó. Então esse é o epidural hematoma. Geralmente é por trauma, por ruptura ali, fratura de crânio, lesão da artéria meningea média, né? Eu tenho esse tipo aqui. Como é que o paciente se apresenta? Ele pode ter perda da consciência com intervalo lúcido e perda da consciência de novo. Eu tenho alteração unilateral. Pode ter hipertensão intracraniana? Claro que pode. Se ocupar muito espaço, né? Isso pode gerar hipertensão intracraniana, herniação, mas em geral a alteração é unilateral, né? Onde eu tenho compressão do terceiro par ali e midríase unilateral nesse paciente pós-traumatismo intracraniano. Não é isso que aconteceu aqui, tá?
nem em termos de contexto e nem em termos de manifestações mesmo. E transient ischemic attack é um ataque isquêmico transitório, né, que por definição dura menos de 24 horas, um déficit neurológico focal, mas em geral dura muito menos tempo, tá? Minutos ou 1 hora dura muito menos tempo, tá? E você não tem hipertensão intracraniana, isso é uma coisa, é uma isquemia pontual, local, não tem papiledema e não tem nem dor de cabeça, tá? Então não pode ser transient ischemic attack, beleza? Então aqui você vai marcar a letra E. Até essa resposta tá muito vaga, né? Muito aberta, né? Hypertensive emergency, né? E ao invés de ser um pouco mais direcionado, hypertensive encephalopathy, alguma coisa nesse sentido, seria mais direcionado aqui, mas está bem broad, está bem hypertensive emergency, mas essa é a resposta para a questão, não tem como discutir, marca a letra E e corre para o abraço.